Então, hoje nós vamos retomar o tema da intervenção estatal na propriedade privada, analisando exatamente a intervenção estatal que é mais drástica. E o que é que significa a intervenção estatal que é mais drástica? Porque ela é mais onerosa, ou seja, ela traz mais consequências para o proprietário. Você pode rever e, na semana passada, eu pedi que vocês estudassem a servidão administrativa, a requisição, a ocupação temporária e a limitação administrativa. Você pode ver que nos 4 casos existe uma limitação do exercício do direito de propriedade, mas o proprietário ele não chega a perder a sua propriedade. Então, o proprietário ele não perde o seu bem, ele continua com o seu bem. Agora, como ele vai exercer o seu direito de propriedade, vai ser mitigado, porque ele não vai poder fazer tudo aquilo que ele quer. Ele vai ter que sofrer, ele vai sofrer limitações por parte do Estado e ele vai ter que se adaptar a essas limitações que são impostas a ele. Então, essa é a grande diferença que nós vamos ter aqui para a desapropriação. Ela vai ser o meio ou o modo de intervenção mais drástico, que, na verdade, ele é excepcional, vai ser só utilizado realmente em alguns casos e quando for extremamente necessário, porque ela tem a tomada da propriedade. Então, a única intervenção, onde o particular, ele perde o seu bem, ele vai, no caso, perder o bem que ele possui, que ele era proprietário, que ele possuía, vai ser no caso da desapropriação. Daí o termo desapropriar, ou seja, retirar a propriedade. Então, a propriedade daquela pessoa ela é retirada. E nós temos que entender por que essa propriedade ela vai ser retirada. Como nós vimos, a administração pública ela pode fazer muitas coisas, né? Por quê? Por causa do poder da administração pública. É um poder diferenciado de qualquer outro dentro do seu território. Vocês lembram o nome desse poder? Poder de polícia? Ah, não. Poder de polícia é fiscalização, né? É o poder de polícia, é o polícia administrativo, que é o poder de fiscalização. Muito bem. O poder do Estado é a soberania, né? Então, é um poder diferente de qualquer outro que exista dentro do Estado. Por quê? Porque ele vai ser um poder que vai ser só existe é indivisível, incondicionado e ilimitado. Ou seja, é um poder que é incontestável. Ninguém dentro do território do Estado pode se contrapor a ele. Então, essa é que é a grande diferença. Tá certo? Só um instantezinho, pessoal, que eu estou... Meus caros, e outra coisa que eu esqueci de falar na abordagem, é porque você ainda tem filho que está no sistema híbrido, né? Então você ainda tem que resolver problemas de casa também, certo? Mas, retornando aqui, me perdoem, retornando aqui a nossa abordagem. Então, na desapropriação, o nome está dizendo, esse des é retirar a propriedade. E nós vimos que
O Estado ele pode retirar a propriedade? Pode, é possível. Mas ele pode tirar a propriedade de qualquer maneira? Não. Então vocês perguntam, por que o Estado ele pode tirar a propriedade? O Estado ele pode tirar a propriedade porque esta propriedade ela está submetida ao poder do Estado. E o poder do Estado é um poder gigantesco. Dentro do território, o Estado ele vai mandar em tudo e em todos, por conta exatamente da soberania. Então, o Estado ele pode fazer esse desapossamento, ou seja, retirar a posse, essa desapropriação, retirar a propriedade? Pode, por conta exatamente da soberania. E se vocês quiserem também, do relacionamento que o Estado ele mantém com o seu território, ou seja, com todas as terras que estão sob o seu poder, sob as suas ordens. Então, nós vemos que isso daí é possível. Seria correto? Não seria correto. Porque a pessoa se esforçou, às vezes se esforça uma vida para conseguir uma propriedade. Então, um governante, meramente pela vontade dele, ele vir desapossar, desapropriar a pessoa, isso seria uma coisa altamente injusta. Então, por isso que o direito exige que, como o Estado ele tem direito de desapropriar, ele, ao mesmo tempo, dê uma compensação a esse proprietário. E aí, o que é essa compensação? Seria uma indenização. E aí a gente chega nessa situação. Então, o Estado pode desapropriar, desde que ele indenize o proprietário. Mas ele pode indenizar de qualquer maneira? Então, digamos, você tem um determinado imóvel em um local que ele vale R$1 milhão. O Estado ele pode desapropriar de pagar somente R$10 mil? É injusto. R$100 mil? É injusto. R$500 mil? É injusto. O correto seria que, se o seu imóvel vale R$1 milhão, ele pague R$1 milhão. Ou seja, essa indenização ela seja um valor justo. E além de ser um valor justo, essa indenização deveria ser paga antes do Estado fazer a desapropriação, ou seja, antes de tirar a pessoa do imóvel. Então você percebe que o Estado tem direito de desapropriar? Tem, pela sua soberania. Mas essa desapropriação também não pode acontecer de qualquer maneira, porque nós estamos dentro de um Estado de direito, onde nesse Estado de direito nós temos regras jurídicas, as quais devem ser obedecidas, ser respeitadas. E aí, nesse respeito a essas regras, é que se exige do Estado que ele pague uma indenização, que tem que ser uma indenização justa, tem que ser o valor correto de mercado e ela tem que ser prévia, ou seja, antes do Estado retirar a posse da propriedade da pessoa, ele tem que pagar o valor. Então, por isso que nós chegamos exatamente na ideia da desapropriação. E aí o Estado, como ele vai ter que pagar, e vai ter que pagar um valor justo, então, isso daí serve como limitador. Ou seja, o Estado ou o governante, ele tem que pensar várias vezes antes de fazer essa desapropriação. Por quê? Porque ele só deve fazer quando efetivamente é necessário. E aí começou uma discussão de em que situações ou em quais circunstâncias essa desapropriação poderia ser feita. E aí, nesse pensamento, nessa abordagem, foi evoluindo o pensamento a respeito da desapropriação e percebeu-se que a desapropriação, pelo menos na sua versão mais clássica, ou uma versão mais tradicional, ela poderia ocorrer no caso de 3 hipóteses, ou de 3 situações diferentes. Quais seriam essas hipóteses, essas situações? Quando você tivesse necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. Então, estas seriam as hipóteses em que seria possível a desapropriação, certo? Necessidade pública, utilidade pública e interesse social. E aí você pode se perguntar, o que é considerado necessidade pública e o que é considerado utilidade pública e o que é considerado interesse social.
As mais próximas, as mais comuns, são exatamente os dois primeiros motivos: a necessidade pública e a utilidade pública. Aqui no Brasil, para cessar dúvidas a respeito das pessoas que utilizam a desapropriação, dos entes públicos que utilizam a desapropriação, bem como tentar pacificar essas situações e evitar que toda desapropriação ela chegue aí para o judiciário, seja, acabe sendo discutida no judiciário, foi feita uma legislação explicando em que situações seria considerado necessidade pública e em que situações seria considerado utilidade pública. Então, aos alunos brasileiros, eu já deixo aqui o conselho para vocês depois pesquisarem na internet essa legislação sobre desapropriação e analisarem a lei que fala sobre os casos de necessidade pública e os casos de utilidade pública. Aqueles alunos que são estrangeiros, eu aconselho também que vocês procurem a legislação dos seus países que regulamentam as desapropriações, porque a desapropriação é uma realidade, ela ocorre em todos os estados. Agora, as situações, as circunstâncias em que essa desapropriação ela vai acontecer, ela pode modificar, ela pode ser diferente de estado para estado. Então, por isso que eu aconselho que você veja a sua legislação. Se você que é aluno estrangeiro, se você não tiver condição de verificar a sua legislação, verifique a legislação brasileira, pois você pode ter já um bom exemplo que você pode seguir e depois que você retornar ao seu país, você pode fazer o comparativo, certo? Entre a situação brasileira e a legislação do seu país. Em linhas gerais, o que é que seria considerado como necessidade pública? Seria alguma atividade ou algum serviço que deveria ser prestado à comunidade e não tem como você deixar de prestá-lo. Essa é uma necessidade. Exemplo, cada um dos municípios, ele passa por essa situação. Então, existem, dentro da realidade atual, do mundo moderno, em todas as cidades existem os chamados migrantes. Quem são os migrantes? São as pessoas que saíram de outras regiões e se instalaram em um determinado município, em uma determinada cidade. Essas pessoas, elas podem ter vindo e ter se preparado para essa vinda, então eles conseguem ou comprar um imóvel, ou alugar um imóvel, então eles conseguem se instalar. Mas por N circunstâncias, por diversas circunstâncias, pode ser que algumas dessas pessoas, elas precisaram vir e não se prepararam. Então, na verdade, elas vão tentar se apossar de terrenos para que elas possam viver e fazer suas residências. São as chamadas invasões, onde as invasões são ocupações. As pessoas, hoje em dia, falam muito que não seria tanta invasão, seria uma ocupação irregular, porque também o dono da terra não estaria cuidando daquela terra. Então, seria uma ocupação irregular. E aí, o que acontece? Uma vez que essas ocupações, elas se consolidam no decorrer do tempo, ou seja, as pessoas se instalam, o dono não reclama, não faz nada para reaver a sua propriedade, então elas vão acabar se apossando daquele determinado terreno. E o poder público, por sua vez, ele vai ter que organizar aquele agrupamento humano e aquele apossamento, aquela determinada ocupação. Vai ter que ter rua, se tiver uma quantidade grande de pessoas, vai ter que ter escola, vai ter que ter unidade de saúde, vai precisar de serviços de água, vai precisar de serviços de esgoto. Então, tudo isso daí são várias edificações que têm que ser feitas para que esses serviços eles sejam fornecidos àquela determinada comunidade, que se formou e agora está demandando essas necessidades. Então, você fazer um esgotamento, e a obra de esgotamento é uma necessidade pública. Você fazer um sistema de abastecimento de água é necessidade pública. Você ter um posto de saúde ou uma delegacia são necessidades públicas. Então, são atividades ou serviços que você não pode deixar de ter. A utilidade pública. A utilidade pública é quando você vai melhorar as situações daquela determinada área. Então, fazer
uma construção para uma rede de telefonia, para uma rede de cabos óticos, aquilo dali não é tão necessário. Então, ela é utilidade pública, ela não é a necessidade. Então, daí você tem essa distinção entre necessidade pública e utilidade pública. Embora você tenha essa distinção formal, legal, do que é necessidade e o que é utilidade pública, quando você vai analisar na prática, você percebe que os dois casos, eles são tratados pela legislação da mesma forma. Então, na prática, não existe distinção entre necessidade e utilidade, porque ambas vão oportunizar, vão motivar, ou seja, vão dar vazão às desapropriações. Isso daí justifica que sejam feitas desapropriações por parte dos gestores, e ao passo que possibilita as desapropriações, os procedimentos nos dois casos vão ser os mesmos. Então, na prática, não existe tanta distinção. Certo? Se você quiser, como vocês são estudantes, vão ser futuros profissionais que vão atuar nessa área, seria bom que vocês lessem a legislação para ter uma ideia. Mas o procedimento o procedimento destinado à desapropriação vai ser o mesmo para os dois casos. Seja na necessidade pública, seja na utilidade pública. E por que eu deixei por último o interesse social? Porque o interesse social, a desapropriação por interesse social, ela vem em outra vertente, ou seja, ela nem se encaixa em necessidade pública e nem se encaixa em utilidade pública. Ela, na verdade, a desapropriação por interesse social, ela ocorre para fins de reforma agrária. Então, a desapropriação por interesse social é uma outra, aqui no Brasil, é uma outra legislação, porque ela visa exatamente a reforma agrária. Ou seja, ela vai tratar de outro tema que também é importante, mas é um tema apartado. Por quê? Porque a reforma agrária, ela vai recair sobre propriedades cujas propriedades essas, onde o proprietário, ele está infringindo a função social da propriedade, ou ele está desrespeitando, ele está ferindo a função social da sua propriedade. Então, por isso que legitima o interesse social. O que seria, uma vez se constatando uma propriedade que não é utilizada ou é subutilizada, então como ela não está tendo uma utilidade e tem várias outras pessoas na região necessitando de propriedades para poderem produzir, para poderem executar as suas atividades cotidianas, então o que é que o Estado faz? Ele desapropria quem não está utilizando para repartir essa propriedade, geralmente uma propriedade grande, ele reparte com aquelas pessoas da região que não têm propriedade, mas querem trabalhar nessa propriedade, mas querem trabalhar na terra. Então, por isso que você tem um outro procedimento, que é o procedimento de interesse social. Esse, sim, é um procedimento totalmente diverso dos outros dois procedimentos. Por quê? Necessidade pública e utilidade pública pode ser feito por qualquer ente político. Ou seja, pode ser feito pela União, pode ser feito pelos estados, estado do Ceará, Piauí, Maranhão, São Paulo, Rio, pode ser feito pelo Distrito Federal e também pode ser feito pelos municípios. Pode ser feito por qualquer um dos 4 entes políticos. Já a desapropriação por interesse social só pode ser feita pela União, e essa desapropriação por reforma agrária, oriunda da reforma agrária, ela fica a cargo de um ente específico do governo federal, que é chamado de INCRA, certo? Então, é o INCRA que fica responsável pela reforma agrária, que é exatamente o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Então, é ele que fica responsável por isso. Tá certo? Meus caros, até aqui vocês estão conseguindo entender ou tem alguma dúvida? Okay. Professor, tem como explicar de novo utilidade pública, por favor? Você quer que eu explique o quê? Utilidade pública.
A utilidade pública, certo. Qual é a diferença entre necessidade e utilidade? A necessidade é algo que é imprescindível, ou seja, que você não tem como deixar de ter. Um sistema de abastecimento de água, você pode deixar de ter? Não. Então, digamos, nós tivemos aqui no Ceará, há uns 2 anos atrás, nós passamos por um período de grande estiagem, mais ou menos uns 5, 6 anos de estiagem, ou seja, seca por vários e vários anos, então os reservatórios de água estavam secos, ou quase secos. Qual foi uma das saídas encontradas pelo governo do estado para conseguir água e fornecê-la à população? Foi exatamente foi cavar poços profundos para puxar água dos lençóis freáticos. Pois bem, essa atividade ou esse serviço de furar poço profundo era uma necessidade ou era uma utilidade? Necessidade. É uma necessidade. Por quê? Porque é imprescindível. Se eu não tenho água na superfície, eu vou encontrar água no subsolo. E aí eu posso desapropriar qualquer propriedade onde eu consiga mais água do lençol freático. Então, se você precisar desapropriar imóveis para abastecimento de água, você desapropria. Ou imprescindível. Mas, digamos que você tem uma fibra ótica e chegou um novo tipo de fibra ótica. Você trocar as fibras óticas vai melhorar o serviço. Mas isso é imprescindível? Não. Agora, a troca das fibras melhora o sistema, melhora o serviço. Então, isso daí é uma utilidade, porque você vai ter uma melhoria. Você não está trocando por trocar. Se você trocar, você melhora. Mas é imprescindível? Ou seja, você pode não ter? Pode também. Então, se o governante ele não tiver condições, ele não troca, porque ele não tem aporte financeiro. Ele só vai ter que se sacrificar e arranjar verba quando é imprescindível. Quando é prescindível, ou seja, você pode fazer posteriormente, isso daqui é um caso de utilidade e não de necessidade. Conseguiu compreender agora? Sim. Ok. Então, basicamente, essa é a diferença entre necessidade e utilidade. Aqui no Brasil, é por isso que eu coloco as duas situações para que você analise no seu país. Se você é brasileiro, é só procurar a legislação brasileira, é bem acessível no site do Planalto. Se você é estrangeiro, aí eu aconselho que você veja os órgãos oficiais que são responsáveis pela publicidade dos atos e das leis dos países de vocês, para que vocês possam analisar como é no país de vocês. No Brasil, nos dois casos, necessidade e utilidade, o tratamento é o mesmo. Então, o procedimento é o mesmo, a importância que é dada e a atividade que é feita é o mesmo. Então, por isso que eu trato os dois como se fosse uma coisa só. No Brasil, tem diferenças doutrinárias, mas na prática a atuação é a mesma. Ok? Alguma dúvida? Agradeço aí o retorno de vocês. Então, vamos retornar aqui a nossa abordagem, né? Então, visto as situações que nós temos uma desapropriação comum, nós temos que também falar sobre os tipos de desapropriação. Por quê? A desapropriação, ela vem evoluindo com o decorrer do tempo. Então, no primeiro momento, nós vimos que existia a necessidade de desapropriação. Aí essa desapropriação, essa ideia geral que surgiu, ela pode ser chamada de desapropriação tradicional, desapropriação comum, desapropriação ordinária. É a mais comum, né, que a gente percebe. Ela vai ter que ocorrer em algum desses três motivos. Mas nós temos desapropriações que elas acontecem de maneira indireta. E, por consequência, a desapropriação é chamada de desapropriação indireta. Então,
vamos aqui, só para que vocês percebam, tá certo? Digamos que tem uma determinada cidade onde vão fazer uma estrada, e aí, ao fazer a estrada, o governo, ele coloca as casas que serão afetadas. Mas nessa estrada, digamos que existe uma rotatória. E essa rotatória, ela acaba entrando mais nos quarteirões do que nas outras regiões. Por quê? Quando você faz uma rotatória, você utiliza mais espaço. O espaço que você utiliza é mais largo. E digamos que os engenheiros ou os topógrafos responsáveis, quando fizeram o dimensionamento da obra, colocaram o dimensionamento e não atentaram para o local onde seria feita a rotatória. Então, tem uma propriedade que foi prejudicada, mas não era prevista no projeto da obra. Por quê? Porque as pessoas não atentaram para a rotatória. Ela é mais larga, né? É um círculo, às vezes é um semicírculo. Então, por isso que a pessoa, ela acabou sendo prejudicada e, por falha na hora de planejarem a obra, essa pessoa não foi colocada no decreto de desapropriação. Mas quando chegou na prática, o que foi que a construtora fez? Ela fez a obra como estava no projeto. E aí, acabou passando em frente, acabou quebrando o muro da pessoa, e a pessoa não foi chamada pelo poder público. Por quê? Porque o planejamento inicial foi errado. Se o planejamento inicial foi errado, essa pessoa pode ser prejudicada, porque a obra vai acontecer. Então, queira ou não, o imóvel dela vai ser prejudicado. Então, essa pessoa, ela vai ficar por isso mesmo, ou ela também tem que ser indenizada? Eu acho que ela deve ser indenizada. Ela vai ser indenizada. Então, as pessoas que forem prejudicadas pelas obras e que não foram previstas a sua desapropriação inicialmente, elas também têm direito à desapropriação como as outras que foram previstas. Aí, nesses casos em que a pessoa é afetada, mas não foi prevista, é chamada de desapropriação indireta, certo? Então, esses casos em que a pessoa acaba sendo prejudicada, mas ela não foi prevista inicialmente, esses casos, eles acabam sendo de desapropriação indireta. Por isso que a comum, ela está ao lado da indireta, porque a indireta são aquelas pessoas que podem ser afetadas por atuações, por desapropriações do Estado e não foram previstas no seu planejamento. As duas vão ser tratadas da mesma maneira. O problema é que a indireta você não vai ter fase de negociação, você vai direto para a fase judicial. Porque quem vai reconhecer que essa pessoa também foi prejudicada não é a administração pública, é o poder judiciário. Ou seja, ela não vai ser reconhecida no executivo, mas ela vai ser reconhecida pelo judiciário, e aí o judiciário manda que o executivo indenize a ela. Ok? Entendido? Pronto. E aí nós temos duas que eu vou tratar em conjunto, tá certo? A desapropriação urbanística e a desapropriação rural. Por quê? Por que eu vou tratar em conjunto? Porque nos dois casos, tanto na urbanística quanto a rural, o que se está discutindo não é uma necessidade do Estado, não é uma utilidade do Estado, e sim a falta ou a omissão no que diz respeito à função social da propriedade. Ou seja, essas desapropriações elas vão acontecer porque o dono, o proprietário, ele não está cumprindo a função social da propriedade. Então, os donos, eles são proprietários. E como proprietário, ele pode utilizar. Mas ele tem que dar alguma destinação, ou seja, ele tem que dar alguma utilidade. Ele tem que gerar algum serviço, ele tem que explorar aquele determinado local de alguma maneira. Ele não pode simplesmente deixar lá parado. E existe uma prática muito corriqueira no Brasil, isso há tempos, que é a prática da especulação. Ou seja, uma pessoa compra um terreno e deixa lá parado até que aquela região se desenvolva, esse terreno ele vai valer mais dinheiro, e aí ele vai vender por um preço bastante caro, né?
Então, essa prática especulativa, hoje em dia, ela não é mais aceita. Por que ela não é mais aceita? Por conta da função social da propriedade. E aí, aqui no Brasil, ocorreu uma mudança de legislação, começou essa mudança através da Constituição de 88, e depois surgiu a legislação tratando exatamente disso, das desapropriações quando os proprietários infringem a função social da propriedade, ou seja, não utilizam as suas propriedades. Se essa propriedade ela está situada em zona urbana, aí faz uma desapropriação urbanística. Se essa propriedade que não está sendo utilizada é feita em zona rural, ela está situada em zona rural, aí faz uma desapropriação rural. E aí a Constituição brasileira, ela fala muito disso, mas o que é que eu falo? Como eu tenho estudantes brasileiros e estudantes estrangeiros, para os brasileiros é mais fácil. É só você pegar a Constituição e analisar o que é que a Constituição brasileira diz referente à desapropriação urbanística e à desapropriação rural. Se você é estrangeiro, eu peço que você consulte a legislação do seu país. Se você não encontrar, você pode utilizar a legislação brasileira, que também está disponível no site do Planalto, que é o site exatamente do Poder Executivo Federal brasileiro. Basicamente, qual é a diferença, né? A diferença delas para a desapropriação comum é, primeiro, o motivo. Na desapropriação urbanística e na desapropriação rural, o motivo é porque o proprietário está descumprindo a função social da propriedade. Na desapropriação comum ou indireta, o motivo da desapropriação é uma necessidade ou utilidade pública ou interesse social. Mas, na maioria dos casos, uma necessidade ou utilidade pública. Na urbanística rural, é única e simplesmente por um descumprimento da função social da propriedade. Então, motivos diferentes. 2. Na desapropriação comum e indireta, o proprietário, ele é o detentor do imóvel, ele está utilizando o imóvel. Já na urbanística e rural, o proprietário não está utilizando. Então, por isso que as indenizações, elas são diferentes. A indenização comum ou direta, ela deve ser prévia e justa, ou seja, ela tem que ser paga de imediato, antes do poder público entrar no imóvel, se apossar do imóvel. Já nas desapropriações urbanísticas e rurais, a pessoa não vai ser paga em dinheiro, ela vai ser paga em títulos. No caso da desapropriação urbanística, a pessoa vai ser paga em títulos da dívida pública. E esses títulos da dívida pública podem ser pagos em até 10 anos, ou seja, o pagamento não é imediato. Então, a primeira diferença, a pessoa não recebe dinheiro, ela recebe títulos. Segundo, ela não recebe de imediato, ela vai receber em até 10 anos. Sendo que a urbanística, o proprietário recebe títulos da dívida pública e a rural, o proprietário recebe títulos da dívida rural. A diferença entre elas é basicamente essas, que uma é na zona urbana, outra na zona rural. A urbanística recebe título da dívida pública, a rural recebe título da dívida agrária. E o prazo é o mesmo. O procedimento do prazo vai ser mais ou menos o mesmo. A diferença vão ser essas, dos locais e da forma de pagamento. Dúvidas em relação a esses três tipos? A comum e indireta em relação à urbanística e à rural? Não? Pois então vamos continuar, né? E a última espécie de desapropriação que nós temos é exatamente a desapropriação confiscatória, né? É a última forma de desapropriação que nós temos para estudar. Então, nós vimos até agora que as desapropriações ocorreram, a comum e a indireta, por uma necessidade pública ou utilidade pública, e a urbanística e rural, porque o proprietário, ele desrespeitou uma regra ou um princípio que hoje em dia ele é muito valorizado na sociedade ocidental, que é exatamente a função social da propriedade. Na confiscatória,
é uma circunstância completamente distinta. E aí, que circunstância é esta? Na confiscatória, a pessoa está utilizando a sua propriedade para fazer crimes ou para fazer atividades ilícitas. Então, como ele está utilizando a propriedade para cometer crimes, para executar atividades ilícitas, então, uma das consequências negativas, uma das sanções que a pessoa sofre é também perder os seus bens. Então, todos os bens utilizados para a prática do crime, eles, dependendo do crime, eles vão ser confiscados. Ou seja, eles vão ser retirados da pessoa e não vai pagar R$1, no nosso caso, né? Ou seja, não vai pagar nada, absolutamente nada. E aí você pode falar, professor, mas isso é injusto. Você tem que perceber que a pessoa ela ralou para conseguir o bem dela, mas ela está utilizando o bem de maneira certa ou errada? Como ele está se aproveitando do seu bem para cometer crimes, então, além da pessoa poder responder civilmente, criminalmente, ele também pode responder também perdendo os seus bens que ele utiliza para essa prática criminosa. Aqui, a desapropriação confiscatória ela é utilizada principalmente no tráfico de drogas. Então, qualquer bem que é utilizado para plantar, produzir, aprimorar, transportar, distribuir, vender, ou seja, fazer qualquer atividade relacionada a drogas ilícitas, qualquer bem que for pego, ele vai ser confiscado. Então, todos os bens particulares que estiverem relacionados à atividade de tráfico de drogas, esses bens vão ser perdidos. De vez em quando, vocês ouvem nos jornais, ou percebem nos jornais, notícias de que em determinadas propriedades foram achadas plantações de drogas ilícitas. Pois bem, se uma determinada propriedade for achada droga ilícita, o proprietário perde o imóvel, certo? Via de regra. Tem algumas exceções, mas como vocês não são da área jurídica, não precisa tanto. O que você precisa saber é se o proprietário ele utiliza qualquer bem. Isso daí não é só uma fazenda, um sítio, uma propriedade rural. Pode ser uma propriedade urbana. Então a pessoa estoca droga numa casa ou num apartamento para vender droga, ele perde o apartamento. Se ele utilizar o carro para transportar a droga, perde o carro. Se utilizar um avião, perde o avião. Se utilizar um helicóptero, perde o helicóptero. Enfim, qualquer bem, seja ele móvel ou imóvel, que for utilizado para tráfico ilícito de drogas, ele perde, tá certo? Porque ele cai exatamente na desapropriação confiscatória. Ou seja, o Estado ele vai tomar e ele não vai pagar nada. Absolutamente nada. Ele vai pagar zero. Ou seja, ele não paga nada. Ok? Então, o que eu quero que vocês percebam é, nós temos, na verdade, 3 grupos de desapropriação, né? A comum e a indireta, a rural e a urbana e a confiscatória. Então, são esses 3 tipos. Comum e indireta, rural e urbanística e a confiscatória. E vão ter os tratamentos ou vão ter procedimentos diferentes entre eles. Alguma dúvida até aqui? A possibilidade da desapropriação, né? Então, a previsão de desapropriação. A previsão da desapropriação está previsto lá no artigo 5º, inciso 34 da Constituição Federal, onde esse inciso ele já estabelece que é dada ao poder público, ou seja, ao Estado brasileiro, Estado aqui no sentido lato, pode ser o governo federal, os governos estaduais, o governo distrito,
Federal ou os governos municipais. É dada a todos os entes políticos a oportunidade de fazer a desapropriação. Mas como eles vão trabalhar a desapropriação é que é diferente, né? Por quê? A competência legislativa ela é dada à União. Então, a União ela faz as normas gerais sobre desapropriação, certo? Então, a competência legislativa cabe à União, onde a União tem um regramento geral, uma norma geral sobre desapropriação. Mas quem vai declarar e executar as desapropriações são os diversos entes políticos, né? No caso, quem tem poder declaratório? A União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Quem é que tem poder executório? Os mesmos. A União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Sendo que aqui nós temos uma observação, né? Porque na parte executória, você também pode ter, no caso das desapropriações para a reforma agrária, você vai ter a participação do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Então, tem essa particularidade aqui no Brasil. Aos estrangeiros, eu peço também que vocês analisem tanto a Constituição dos seus países, como as leis específicas sobre desapropriação, para que você perceba como é que pode ser feito. Os nossos países co-irmãos, né, de onde vocês são oriundos, a maioria dos países eles são estados unitários, ou seja, na verdade ele só vai ter uma estrutura, né? O estado ele tem estrutura única, ou seja, é só uma, não tem outra. Então seria bem mais fácil de você entender o procedimento, né? Como nós estamos no Brasil e a maioria dos alunos são brasileiros, eu vou falar um pouquinho sobre o procedimento de desapropriação aqui no Brasil, tá certo? Então, pediria a vocês essa compreensão para que a gente pudesse falar sobre esse procedimento. Então, o procedimento de desapropriação no Brasil, ele tem duas fases. Ele tem a fase declaratória e tem a fase executória. O que é a fase declaratória? Um governante, ele tem um determinado projeto que vai ser efetivado. E esse projeto, ele precisa fazer algumas desapropriações. Então, a primeira coisa que se faz é fazer o projeto e fazer o planejamento baseado no projeto, né? Então, faz-se o projeto, em cima daquilo que o projeto necessita, faz-se o planejamento da desapropriação. Com esse planejamento da desapropriação, hoje em dia é mais fácil, né? Você fazer um mapa, e no mapa você apontar quais são aquelas áreas que vão ser afetadas pelo seu projeto. E aí o poder público competente, ele vai fazer um decreto de desapropriação. Esse decreto de desapropriação, ele vai dizer que aquela determinada área vai ser desapropriada, com fins à execução de um projeto específico, que ele tem que apontar. E nesse caso, o poder público, ele tem que fazer o decreto e tem que descrever toda a área que vai ser desapropriada. Por quê? Porque os fiscais, eles têm que analisar essa área para que as pessoas sejam indenizadas por aquilo que elas efetivamente merecem. Porque o que acontece? Como existem sempre, em todas as situações existem os espertos, pode ter pessoas que, ao saber que vão ser indenizadas, elas começam a fazer construções para ganhar mais dinheiro. Isso daí não pode. Hoje em dia é bem mais difícil, né? Porque você tem hoje em dia essas fotos de satélites que já mostram as construções, né? Então, hoje em dia está muito mais complicado você burlar essa situação. Então, o primeiro procedimento é esse. Fazer um projeto, depois você vê o que é que o projeto vai afetar as propriedades da região, para que o poder público ele faça um decreto, e no decreto ele declare ou de necessidade pública ou de utilidade pública. E ele, no caso, publicize, ou seja, fale para todas as pessoas que vão ser afetadas que aquelas construções delas, que aqueles terrenos, que aquelas propriedades delas vão ser posteriormente desapropriadas. Uma vez que as pessoas são cientificadas, elas são chamadas para negociação. Então, abre-se uma fase de negociação. Então, depois do decreto, abre-se uma fase de negociação, onde o Estado ele vai tentar negociar com cada um dos proprietários. E aí ele vai fazer acordos extrajudiciais, ou seja,
acordos para que ele, no caso, aproprie o imóvel e a pessoa já saia. A pessoa vai receber, ele faz uma proposta de dinheiro, se a pessoa sair, ele paga o valor. Então, são feitos acordos. Mas você sabe que nem todo mundo é igual, né? Então, nem tudo vai ser possível de acordo. Então, o que acontece? Em alguns casos, o poder público vai precisar manejar, ele vai precisar protocolar, ajuizar processos. Que aí tem um processo específico no processo civil brasileiro chamado processo de desapropriação. E aí, nesse processo de desapropriação, é o juiz que vai avaliar se realmente as condições para a desapropriação foram satisfeitas. Se as condições estiverem satisfeitas, o juiz ele vai mandar que o Estado, ou o ente público, o Estado que eu estou falando aqui, no sentido lato, ele vai mandar que o poder público ele deposite o valor correto, e aí o juiz ele pode verificar se realmente o valor apontado está correto ou não, para, uma vez depositado o valor, ele emite a ordem de desapossamento, né? Ou também chamada, dentro do direito brasileiro, de emissão na posse. Ou seja, ele coloca que um determinado oficial de justiça ele vai dizer à pessoa para sair do imóvel. Por quê? Porque se ela não sair voluntariamente, o oficial de justiça volta lá com a força policial e pode colocar a pessoa para fora através da coação, ou seja, através da força do Estado. E aí ele entrega o imóvel, a propriedade, ao Estado. O Estado, como eu estou falando, no sentido mais amplo da palavra. Tá certo? E aí, uma vez que você tem essa fase de negociação, ou que você precisa entrar com esses processos para que as propriedades elas sejam disponibilizadas para o Estado, então por isso que você tem a fase executória. Então, primeiro você tem a fase declaratória, onde o Estado informa as pessoas que vão ser desapropriadas dos motivos da desapropriação, até para que as pessoas possam questionar os possíveis valores e tudo mais, e passe às negociações administrativas, ou seja, dentro da administração pública, dentro do executivo. Se as negociações não forem suficientes, que aí já é fase executória, também ajuize os processos para que o juiz dê ao Estado a oportunidade dele se apossar daquele imóvel que está sendo necessário e ele não pode levar muito tempo para abrir mão desse determinado imóvel. Ok? Vocês conseguiram compreender, pessoal? Sim, professor. Pronto. Visto isso, como vocês não têm dúvidas referentes à desapropriação, eu vou só analisar com vocês o outro caso de intervenção que ficou faltando na aula passada, que é mais simples que a desapropriação, que é exatamente o tombamento, tá certo? Ok? Certo. Então, o último tipo de intervenção estatal na propriedade privada que nós vamos analisar esse semestre é exatamente o tombamento, né? E aí, nós temos exatamente um probleminha referente a esse termo de tombamento, né? Porque aqui no Brasil, o termo tombamento, ele é utilizado em vários significados. Um desses significados, quando você fala tombamento, significaria que seria efetivamente derrubar, né? Então, uma ideia de tombar seria de derrubar. Mas se você verificar, esse termo tombar, ele não foi criado no Brasil, ele é uma herança portuguesa. Então você tem que entender esse significado de tombar, ou do verbo tombar, lá de Portugal, porque foi exatamente de Portugal que veio esse conhecimento. Então, lá em Portugal, o verbo tombar, ele é utilizado para preservar, no sentido de preservar. É tanto que quem já pôde ir a Portugal, você lá visita uma torre bastante famosa em Portugal, que é exatamente a Torre do Tombo. E o que é a Torre do Tombo? Seria exatamente o local onde se guardam os registros, todos os registros do Estado português. Então, é um local de preservação dessa documentação oficial do Estado português.
Então, na verdade, a ideia de tombamento é essa, é uma ideia de preservação. Então, quando você diz que um prédio vai ser tombado, ele vai sofrer esse procedimento de tombamento, significa que ele vai ter uma preservação por parte do Estado, ou seja, o Estado ele vai acompanhar de maneira mais individualizada, de maneira mais próxima, a preservação daquele determinado imóvel. Tá certo? Então, seria essa a ideia ou a acepção, o significado de tombamento que nós utilizamos quando nós estamos tratando de intervenção estatal na propriedade privada. Vocês entenderam? Ok? Sim, professor. Pronto. Então, primeiro de tudo, é a gente entender o significado da palavra, né? E aí, a ideia, ela vem de acordo com esse significado, que é o significado, a nossa herança portuguesa, de preservação. Então, na verdade, o tombamento seria um instrumento utilizado pelo poder público para preservar o patrimônio nacional. E aí, a gente precisa entender o que é esse patrimônio nacional, né? Muitas vezes, o patrimônio nacional é interpretado como sendo um patrimônio cultural. Ou seja, aquilo que a sua cultura conseguiu produzir. E o patrimônio cultural, ele é muito amplo, né? Vocês sabem o que é que faz parte do patrimônio cultural brasileiro? Vocês acham que a cachaça, ela faz parte do patrimônio cultural brasileiro ou não? Acho que sim. Faz. A cachaça faz parte do patrimônio cultural brasileiro. Inclusive, existe um processo a nível internacional que o termo cachaça só seja utilizado pelo Brasil. Assim como o termo champanhe só é utilizado pelos produtores da espumante naquela região da França, a região de Champagne, só lá pode utilizar o termo champanhe. No Brasil, aliás, aguardente, somente a aguardente brasileira é que pode ser chamada de cachaça. De todos os outros países, só pode ser chamada de aguardente. Então, você percebe que essa produção, ela é característica porque ela foi desenvolvida no Brasil, principalmente por conta dos escravos, né? Os escravos, eles faziam essa água ardente, que é o aguardente. Então, muitas pessoas levaram para fora e produzem hoje em dia fora, mas essa bebida alcoólica que é produzida lá fora, ela é chamada de aguardente. Somente essa bebida produzida no Brasil é que pode ser chamada de cachaça. Então você vê, um destilado, uma bebida alcoólica, faz parte do patrimônio cultural. Uma dança pode fazer parte do patrimônio cultural? O que é que vocês acham? Sim, é Pode. possível. O frevo. O frevo aqui dos nossos vizinhos pernambucanos faz parte do patrimônio cultural brasileiro. E é um tipo de dança. Então, você tem comidas, bebidas, expressões artísticas das mais diversas. Você tem, inclusive na expressão artística, as construções. Então, o patrimônio cultural, ele é muito diverso. Tá certo? Então, quando você diz que o tombamento ele vem para proteger o patrimônio cultural, é algo que é gigantesco. Tá certo? E aí, como é que esses imóveis ou essas propriedades que são tombadas, elas vão ser protegidas? Através de uma fiscalização. O que é isso? O Estado, um Estado que faz um tombamento, quer dizer que aquele ente público, ele vai passar a fiscalizar aquela propriedade, se ela está sendo bem cuidada ou não. Por quê? Porque se ela não estiver sendo cuidada, se ela não estiver sendo preservada, o Estado pode intervir para a preservação. E aí é a diferença do tombamento para a desapropriação. Na desapropriação, o Estado vem para tomar o imóvel. No tombamento, não se toma. Porque a atividade que vai ser desempenhada é para preservar, para a continuidade daquele determinado imóvel ou daquela determinada propriedade. Certo? Então, está aí a grande diferença do tombamento para a desapropriação. Porque o tombamento, ele não existe
Ele não exige essa tomada da propriedade. O que exige é a preservação, que os proprietários, que os particulares que têm o imóvel, que eles cuidem do imóvel. Porque se eles não cuidarem, o poder público ele pode atuar para preservar o imóvel. Inclusive, no que diz respeito a imóveis, os proprietários eles não podem nem sequer mudar a fachada, cor. Por quê? Porque tudo aquilo ali está dentro do patrimônio. Então, por eventuais mudanças, a preservação é você permanecer como ele está, preservando as raízes tradicionais dele. Qualquer mudança a ser feita em qualquer imóvel, ele precisa ser autorizado por parte do ente público que declarou o tombamento. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais aqui no Brasil, vocês podem ver esse decreto-lei, o decreto-lei número 25, de 30 de novembro de 1937, onde ele vai falar um pouquinho mais sobre esse tombamento, certo? E aí nós temos dois tipos de tombamentos aqui no Brasil, né? O voluntário ou o compulsório. O que é o voluntário? Só um instante, por gentileza. Eu faculto já a palavra. O voluntário, o próprio detentor, ou seja, o proprietário, ele pede ao ente público. Aqui nós temos o IFAM, existem vários outros órgãos, ou seja, cada um dos entes políticos, ele tem uma entidade só para cuidar do patrimônio histórico. Então, digamos que um proprietário, ele tem um imóvel que ele acha que precisa ser preservado, precisa ser tombado. Se o proprietário quiser, ele mesmo pode se apresentar nessa entidade e pedir o tombamento. Ou, se os proprietários não tiverem interesse, mas o poder público tiver, ou seja, essa entidade achar que aquela determinada propriedade ela é tão importante para ser preservada, para ser tombada, ela pode ser feita também de maneira compulsória. Ou seja, o compulsório é quando não se leva em consideração a vontade dos proprietários. E também o tombamento, ele pode ser provisório ou pode ser definitivo. Na maioria das vezes, o tombamento ele é definitivo, mas podem existir circunstâncias em que o tombamento ele pode ser provisório, ou seja, somente dentro de um determinado período. Certo? Quem queria perguntar, pode falar. Era eu, professor, era mais uma dúvida, sabe? Era porque aqui na minha cidade tem muitas casas com formatos antigos, né? Como se fosse patrimônio cultural, como se fosse feito antigamente, né? Os formatos da casa e tudo mais. E tem vários empresários e proprietários que estão adquirindo, então, tipo, mudando a estrutura, né, da casa. E eu fiquei sabendo que, para fazer essas modificações, você tem que pedir autorização à prefeitura, né? Porque senão requer de multa ou algo assim. Aí eu queria só saber mais ou menos, se é mais ou menos isso que o professor está falando, entendeu? Então, vamos lá. Esses imóveis que você disse já foram tombados? Existe um documento público fazendo o tombamento deles? Pelo que eu vi, já tem um que foi modificado lá na matriz. Só que teve um também no centro da cidade que o cara, ele modificou, né, a casa, mas ele teve que pedir, tipo, autorização, né? Aí ficou no mesmo formato. Mas essa outra propriedade que eu vi já foi derrubada total, entendeu? Se ele pediu autorização e foi dada, o problema é da entidade que deveria ter preservado, né? Agora, se ele faz alguma modificação sem a autorização do poder público, ele pode sofrer as consequências, né? Ele pode ser processado por essa mudança indevida, certo? Mas qualquer documento público e é registrado na matrícula do imóvel, porque qualquer pessoa que queira comprar o imóvel, ele já sabe que aquele determinado bem ele é tombado. Tá certo? Tá, entendi. E normalmente, quanto é, por exemplo, se a pessoa descumprir um mandato desse, quanto é uma multa, mais ou menos assim, estimulada para caso você compra sem autorização o derrubamento de um patrimônio desse? Tem base mais ou menos? Tem não. Porque vai depender de caso a caso. E aí, o caso a caso vai ser a interpretação que o juiz der. Se o imóvel, a construção, ela é mais requintada, ela é mais simples, ou ela é mais histórica, mais antiga, ou ela é mais recente. Então, vão ter vários casos aí que, na verdade, vão ser chamados peritos para fazerem uma estimativa de valor, tá certo? Não tem uma coisa já pré-fixada, não. Vai depender muito de perícia. Tá, entendi. Obrigado.
Pois não? Sim, professor, eu queria saber também qual é o ente federativo que fica responsável pela prevenção desses imóveis, se é a prefeitura ou o estado. Pode ser qualquer um deles. É porque é o seguinte, eu acho que o seu estado é unitário, né? Ou seja, só existe um único ente, então É isso, é por é isso. responsável pelo seu estado. Aqui no Brasil é mais complicado, né? Porque nós somos uma federação. Na federação, aqui no Ceará, você tem o IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural do Brasil, tá certo? Mas nós temos institutos também no estado do Ceará. Dependendo do município, tem município que tem um instituto específico para cuidar do patrimônio histórico e tem municípios que não tem. Municípios pequenos geralmente não tem. Ah, ok, Não ok, sei obrigado. se Redenção ou Acará possuem, tá certo? Mas se não tiver, o que é que acontece? Alguma secretaria fica encarregada do patrimônio histórico. Mas aí você tem que ver no seu caso. Então, um determinado imóvel, digamos, aqui no Ceará, você já chegou a vir a Fortaleza? Já, sim. Você já visitou a Praça do Ferreira, já no centro da cidade? Já. Que tem aquela coluna da hora? Pois bem, aquela região ali, ela é protegida pelo Instituto do Patrimônio Municipal, pelo Instituto do Patrimônio Estadual e pelo Instituto do Patrimônio Nacional. Professor, pode ser protegido pelos três? Pode. Pode ser protegido pelos três, pode ser protegido pelos dois, pode ser protegido somente por um. Então, é muito amplo, né? Esse sistema. Uhum. Ah, ok, obrigado. Tá certo? Tudo bem. Certo. Tem só dois alunos aqui que estão com problema, eu vou chamar logo eles, tá certo? Assim que eu começar a chamada, tá bom? Mais alguma dúvida? Não? Pois eu vou aqui interromper a gravação.